Boa noite, amigos. Estamos mais uma vez reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, para falarmos a respeito do Evangelho de Jesus e dos relacionamentos das pessoas que somos nós. Hoje está conosco o nosso companheiro Roberto de Carvalho. O Roberto é escritor espírita, é um médium, né, inspirado por alguns espíritos, que traduz a psicografia, né, traz através da psicografia os livros que são a eles inspirados. Hoje o Roberto vai falar sobre conflitos familiares, que é na verdade é o tema do seu mais recente livro, Cicatrizes na Alma. Então esse é o lançamento, né, Roberto? Lançamento da editora Aliança. Aproveitar e mandar um abraço lá para o Lisane, né? Senão depois ele vai falar que a gente não lembrou dele, né? E ele trouxe também um outro livro que se chama O Pequeno Médium, e o outro que é mais antigo, A Cabana das Flores. No final, Roberto, se fala rapidamente para as pessoas que aqui estão sobre o tema de cada livro, que quem está aqui hoje vai poder comprar esses livros com desconto especial a R$15 cada um deles, tá? Os preços são mais caros, evidentemente, nas livrarias, mas hoje o Roberto trouxe aqui com um preço promocional. Então, Roberto, fique à vontade, está em casa. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus a oportunidade de estar aqui, agradecer à diretoria da casa pelo convite. É a segunda vez que eu venho a esta casa e sempre muito feliz, né? Esse início dos trabalhos com a música, com essa música maravilhosa, é uma coisa que nos deixa bastante encantados, né? E agradecer a presença de cada um, né, que veio aqui para esse encontro, apesar dessa chuva inesperada, né, que nos pegou de surpresa. Com relação aos livros, eu trouxe aqui hoje, dos 7 romances publicados, eu trouxe 3, porque justamente o primeiro que nós publicamos, que é o Cabana das Flores, ele fala também de conflitos familiares. E aqui ele fala sobre conflito entre pai e filho. E o penúltimo livro, quando eu vim aqui, não existia ainda, que é o Pequeno Médium. Ele fala também de um assunto muito interessante, que é a mediunidade na infância. Então, é um assunto ainda pouco explorado. Ele fala, inclusive, apesar de ser um romance, a gente procura sempre trabalhar bastante as questões doutrinárias, né? Nós trabalhamos embasado nas obras de Allan Kardec. Fala sobre, por exemplo, as crianças e os adolescentes que trabalharam nos livros da codificação, que faziam parte da equipe de Kardec, né, mostrando que a mediunidade na infância, embora não seja muito comum o trabalho mediúnico na infância, mas que às vezes, quando há necessidade, a espiritualidade utiliza sim uma criança para resolver às vezes algumas questões, que muitas vezes ela está muito melhor preparada para aquilo do que o adulto, né? Porque nós sabemos que a questão de adulto e criança é só uma condição física, né? O espírito é bem diferente. Então, às vezes, o espírito está muito mais preparado, de uma criança, está muito mais preparado para desenvolver um trabalho do que os adultos, e nesse caso, uma criança, então, foi utilizada para desenvolver um trabalho que foi muito importante numa determinada comunidade. Eu sou médium, trabalho com inspiração, então, eu não posso assegurar de que a história seja 100% real, mas com certeza ela é sempre baseada em fatos reais. Já aconteceu de eu estar autografando um determinado livro, chamado Sem o Véu das Ilusões, que fala sobre o suicídio de uma adolescente, uma história que eu escrevi também sem saber se era real ou não, e eu estava um dia autografando lá na Federação Espírita, quando uma senhora me contou a história da sobrinha dela, que era 80% igual ao que tinha acontecido a história desse romance Sem o Véu das Ilusões. Então, é dessa forma que a espiritualidade trabalha, nos utiliza como ferramenta para trazer essas informações que são tão importantes para o nosso dia a dia e para que nós também possamos orientar
aquelas pessoas que em algum momento da nossa vida vão chegar até nós, com situações, com problemas semelhantes àquele que nós nos deparamos ali no romance. Esse, com certeza, é um dos objetivos da literatura espírita. E, por último, esse livro que nós acabamos de lançar, que é o Cicatrizes na Alma, que é justamente sobre o que nós vamos falar hoje no tema, que são os conflitos familiares, né? Então, os conflitos familiares, eles fazem parte da nossa frente de trabalho no período reencarnatório, né? Então, nós precisamos primeiro entender o porquê da lei da reencarnação, né? Por que nós reencarnamos? Por vários motivos, sendo que um deles, né, um dos mais importantes, é justamente aquela oportunidade que é dada para que nós nos reconciliemos com os nossos inimigos, com os nossos adversários, né? É como aqueles irmãozinhos que brigam, que se desentendem, né? E de repente, pelo menos a minha mãe fazia isso na minha infância, ela nos colocava juntos, via lá quais foram os irmãos que brigaram. Então ela fazia nós ficarmos sentados no mesmo banco, assim, coladinhos, às vezes fazia um abraçar o outro, e nós ficávamos ali, emburrados, um assim, olhando para a cara do outro, assim, meio insatisfeito, até o momento em que a gente ia se acalmando, daqui a pouco virava piada, e a gente começava a rir, e fazia as pazes. Então, a grosso modo, seria mais ou menos isso, né? Mas há quem diga assim, mas eu não tenho inimigos, eu não tenho porquê, então, para mim isso aí não serve, né? Mas nós sabemos que não é bem assim, porque dentre as diversas leis universais, as leis divinas, como queiram, nós temos a bendita lei do esquecimento, né? Bendita por quê? Há também quem diga, puxa vida, já me fizeram essa pergunta, não seria melhor se não houvesse a lei do esquecimento, né? Se eu reencarnasse sabendo quem eu fui, o que eu fiz, quais pessoas eu prejudiquei, né? Para que eu então fosse lá e me reconciliasse, né? Ou soubesse quais foram as pessoas que me prejudicaram, então, para que eu me aproximasse delas e as perdoasse, né? Seria tão simples, né? Seria, se nós estivéssemos no estágio um pouco mais evoluído. Porque nós hoje temos muita dificuldade de perdoar as pessoas que vivem conosco e que nos ofendem, aquelas pessoas, pelo menos assim, que nós achamos que estamos sendo prejudicados por ela. Aquele companheiro de trabalho que tenta o tempo todo puxar o nosso tapete, aquele chefe meio intragável, né? Às vezes um cutucão que a gente leva numa condução coletiva, no ônibus ou no metrô, um pisão no pé, né? A gente vê as pessoas se pegando, se engalfinhando, né? Por tão pouco nos jogos de futebol, nos estádios, né? As pessoas se matando por causa de um resultado de futebol. Então, é uma situação ainda tão difícil, a convivência, a harmonia na convivência, é uma coisa tão difícil ainda para nós, que graças a Deus nós somos protegidos pela lei do esquecimento. Porque Deus, então, quando nos coloca juntos ali, como irmãos que brigaram, que nos coloca juntos, para que nós nos reconciliemos, Ele não nos deixa lembrar por que nós brigamos. Porque às vezes a situação é tão grave que nós voltaríamos a cometer crimes que cometemos há tempos atrás, né? Então, por exemplo, uma mãe que está embalando, que está amamentando o seu filhinho lindo ali no peito, né? Com aquela alegria, aquele amor todo ali para aquela criança, muitas vezes ela está ali amamentando alguém que a destruiu, né? O pior inimigo que ela teve na encarnação anterior ou em outra encarnação, uma pessoa que acabou com a vida dela, que criou um problema muito grave para ela, né? Ou então, ela está ali amamentando uma criança que numa outra encarnação foi uma pessoa que ela prejudicou muito, que ela fez muita maldade, né? Então, o que aconteceria? Se ela se lembrasse, das duas, uma. Ou ela não iria conseguir sentir amor por aquela criança, ou por ódio, por mágoa, quando se lembrasse, né, que aquele espírito que está ali foi quem a prejudicou na outra vida,
ou então por remorso, porque de saber que ela então prejudicou aquela criança, né? E isso acontece em todos os estágios, né? Nós sabemos de relações muito complicadas entre pai e filhos, entre irmãos, mãe e filha, né? Então são situações e por aí vai, né? Não só no campo familiar, mas também em ambiente de trabalho, né? Em várias situações, mas principalmente nessas frentes de trabalho assim mais contundentes, onde nós somos obrigados a conviver com certas pessoas. Então, muitas vezes essa obrigatoriedade é justamente essa oportunidade do reencontro, porque se não fosse obrigado, nós daríamos um jeito de sair de perto daquela pessoa, de nos afastar. Mas, como nós contraímos dívidas no passado, como nós prejudicamos e como nós fomos prejudicados, e em algum momento da vida, ou porque pedimos, ou porque nos foi imposto, porque isso faz parte da nossa evolução, nós fomos criados como seres eternos. Uma vez criado o espírito, ele nunca mais se destrói. O espírito não é destruído. Então, o que nos resta é o quê? É a evolução. Porque enquanto não evoluímos, nós sofremos. Então, para sair da condição de sofredores, nós precisamos sair da condição também da ignorância. Então, nós temos que evoluir. Evoluir em todos os sentidos. Mas, principalmente, evoluir moralmente, né? E como é que nós vamos evoluir se nós temos dívidas, se nós temos resgates? Então, justamente, a reencarnação, por meio dela, é dada essa oportunidade de nós convivermos com esses adversários e de nos reconciliarmos, né? E muitas vezes nós nos perguntamos então, puxa vida, mas por que essa pessoa está do meu lado? Uma pessoa para quem eu faço tudo para agradar, faço tudo para ajudar, e a pessoa não se dá por satisfeita, sempre que pode me prejudica, vive falando mal de mim, fazendo fofoca de mim e tal, né? Então nós não entendemos bem aquilo, e às vezes também pode parecer assim, puxa vida, então eu devo ter sido muito ruim para essa pessoa. Não, nem sempre. Pode acontecer também que eu deixei de fazer alguma coisa para aquela pessoa, que ela queria muito que eu fizesse, e eu não fiz. Então ela ficou com mágoa de mim e manteve aquela mágoa. Porque, olha, pior do que, vamos dizer assim, a gravidade do crime que foi cometido é a falta de capacidade que a pessoa tem de perdoar. Então, por exemplo, nesse caso aqui do romance Cicatriz na Alma, inclusive a história é narrada na primeira pessoa, é o próprio espírito, a Glorinha, possivelmente um pseudônimo, ela então conta, ela fala das duas últimas encarnações dela, onde numa, ela como Adélia, ela veio numa condição de pobreza nessa encarnação, onde ela deveria conviver com um espírito bem mais evoluído, que já vinha estando com ela em algumas encarnações, e havia ali uma relação de amor entre os dois, né? E ela deveria então aprender com esse espírito que era moralmente mais elevado. Mas ela, se deixando levar então pela ambição, pela vaidade, era uma mulher muito bonita, né? E ela então achava que tinha que ficar rica em função pelas qualidades, né, físicas que ela possuía. E ela então acaba descartando a possibilidade de conviver com esse espírito mais elevado, e depois ela se perde, ela começa a fazer um monte de loucuras na vida para conseguir uma ascensão financeira. E ela acaba conseguindo, né? Só que ela consegue da pior maneira possível, passando por cima das pessoas, prejudicando, né, agindo egoisticamente. E ela então vai angariando cometendo alguns crimes, angariando alguns inimigos, né? E dentre os inimigos que ela conquista, tem uma mulher que participa dela de uma situação de um crime e tal, e depois, quando essa pessoa quer uma recompensa, ela se recusa a oferecer. E então, não é que tenha sido um crime tão grave, mas a incapacidade que essa pessoa tinha de perdoar fez com que a coisa se tornasse muito grave. Porque a pessoa disse, eu vou morrer primeiro, mas eu vou te esperar no inferno. Quando você chegar lá, eu vou estar lá te esperando. E ela disse, espera sentada. Porque essa coisa também de não acreditar, né? A pessoa achar o seguinte, eu vou morrer, ou eu vou dormir, ou vai acabar tudo e tal, né? Você vai me esperar no inferno? Tá, me espera lá.
fica sentadinha, porque eu vou demorar bastante para chegar. Só que às vezes a gente pensa que tem uma vida muito longa pela frente, né? E às vezes não é bem assim, né? Então, acontece que ela realmente, depois de algumas decepções e tal, ela desencarna e vai justamente encontrar com essa pessoa que estava lá esperando por ela mesma, do jeito que foi combinado, né? E então elas entram numa sintonia muito negativa, numa perseguição, uma coisa louca, mas até que, depois de um período de sofrimento, que faz parte da lição, o sofrimento não serve só para a gente sentir dor, mas para a gente aprender também, né? E então vem uma ordem superior para que haja, então, comece a haver ali a reencarnação daqueles espíritos envolvidos naquela trama, justamente para esse acerto de contas, né? Para essa reconciliação. E essa mulher que se sentia muito prejudicada e não perdoava, não queria nem reencarnar, falou, não, eu quero ficar aqui, né? Estava bom lá, que ela estava perseguindo e tal, mas ela precisou, realmente ela teve que reencarnar, então ela vem alguns anos antes. E nesse meio tempo, a Glorinha, que fica na espiritualidade, ela reencontra essa pessoa com quem ela deveria ter vivido nessa encarnação, que ela não encontrou, e ela então percebe a diferença moral que existe entre eles. Ela via a pessoa de uma maneira inferior, porque ela era uma moça muito bonita, né? E queria uma condição financeira boa, e essa pessoa nem era tão bonita e nem tinha condição podia dar essa condição financeira que ela queria. Então ela se via de uma maneira superior. Mas lá da espiritualidade, e nós sabemos, porque está no livro dos Espíritos, que existe a hierarquia, mas a hierarquia é moral, né? Nada tendo a ver com o que é físico ou material, ela então se vê, né? Ela se vê como ela é, como aquele espírito que está ali, como é tão mais elevado do que ela, e ela ali então percebe o amor que ela tem por ele, porque estava justamente também embutido nessa coisa do esquecimento, o livre-arbítrio. Eu posso optar pelo amor, ou posso optar por outros valores. Ela optou por outros valores, né? E então o que acontece? Ela se conscientiza e fala, meu Deus, eu quero sair disso, eu não quero ficar nessa condição de inferioridade, eu quero ser igual a essa pessoa, eu preciso merecê-lo, e para merecê-lo eu preciso me igualar, e para me igualar eu preciso me melhorar, e para me melhorar eu preciso desfazer algumas coisas erradas que eu fiz, eu preciso reconquistar algumas pessoas que eu prejudiquei, eu preciso ser perdoada pelo que eu fiz. Então ela reencarna, olha, com esse pensamento, com essa consciência, né? A consciência é uma coisa que nós temos que é muito importante, que nós fazemos pouco uso dela, que é a reflexão, é buscar dentro de nós aquilo que nós somos, né? E aquilo que a espiritualidade nos diz também, porque esse espírito elevado fica na espiritualidade, como fica no plano espiritual, como um guia dela, como espírito guia, para ajudá-la, para passar para ele. Todos nós temos, né, o nosso anjo guardião, que fica nos dizendo o que fazer. Só que nós dificilmente paramos para ouvir, né, na correria do dia a dia, mas que é muito importante, por meio da prece, a gente entrar em sintonia e ouvir, né, o que esses amigos têm para nos dizer. Então ela reencarna, e o que acontece? Ela vai para uma vida muito complicada, onde o pai ela não conhece, a mãe desencarna ainda quando ela está muito novinha, e ela é criada por um irmão, que é também um daqueles inimigos lá, que está também conscientizado de que precisa melhorar, e que cumpre muito bem o papel dele, né? Então são os dois personagens que mostram assim, como quando há essa consciência de que nós precisamos nos melhorar, nós precisamos ser alguém melhor, como funciona mesmo, né? Porque os dois vêm com essa determinação, e a história deles é muito bonita, é um exemplo muito bonito, justamente que mostra aquilo que nós devemos, o caminho que nós devemos trilhar, né? Enquanto que aquela que reencarnou que veio antes dela ainda como inimiga, sem perdoar, né? Depois o que acontece? As duas vão viver numa condição de sogra e nora, e morando na mesma casa, porque olha, é complicado isso, né? Por que às vezes, puxa vida, né? Poxa, por que eu queria tanto sair dessa casa, eu queria tanto não conviver com essas pessoas, mas não dá porque o dinheiro não me permite, né, pagar um aluguel, ou ter a minha própria casa, ou isso, ou aquilo, ou uma situação de doença, alguma coisa me obriga a conviver ali com aquela pessoa que me prejudica tanto, né? Que eu olho para ela e fico arrepiado, arrepia até a sobrancelha, assim, quando eu vejo, né? E a pessoa também olha para a minha cara e fala assim, nossa, eu te odeio,
Mas por quê? Não sei, mas eu te odeio. Não me pergunte por quê, mas eu te odeio. Então, aí passa a ter uma convivência muito complicada, porque a sogra, a primeira coisa que ela faz, então, primeiro ela tenta evitar o casamento. Mas como os dois ali, o casal também tinha um resgate, né? Uma situação de resgate ali, então também ela não conseguiu. Ela não conseguiu separar os dois e eles acabam casando e indo morar lá na casa dela. E ficam os três morando na mesma casa. Então o que ela faz? Ela começa a jogar o filho contra aquela pessoa que ela odeia. Começa a explorar, né? Passa a fazer da menina uma escrava dela, né? Dentro de casa. Começa a jogar o marido contra ela. E quando ela percebe que a nora está grávida, que ela percebe antes de todo mundo que a nora está grávida, ela fica com medo, porque até então ela está conseguindo jogar o filho contra a nora, mas ela fica com medo que aquela gravidez possa mudar a atitude do filho, né? E ela jamais aceitaria que eles vivessem bem. Então o que ela faz? Primeiro ela convence o filho de que ele é infértil, né? Que ele não pode ser pai. E acaba convencendo, contando uma história lá da infância dele e tal. E ele, né, acredita que tanto quando ele descobre que a esposa está grávida, ele não acredita que o filho seja dele, né? E ele então a agride. E a sogra aproveita desse momento principalmente para provocar o aborto. Olha, de uma criança que deveria fazer parte daquele convívio. Era outro espírito também que estava naquela complicação, que deveria conviver com as duas. E ela a sogra provoca o aborto daquela criança. E depois, ainda não satisfeita, o marido então fica indignado, porque ele acha que a esposa engravidou de outro. E ele então vai lá, arruma um amante lá na rua e traz para dentro de casa. E a sogra, braços abertos, né, para a amante do filho, né? E acaba sobrando para a coitadinha, entre aspas, né? Porque ela conta a história e ela mostra muito bem. Em nenhum momento ela se coloca como vítima. Ah, coitadinha de mim. Não. Ela pediu para passar por aquilo. Fazia parte desse crescimento dela. Fazia parte desse processo, né? Ela se propôs a isso. Então, ela acaba sobrando. Ela então vai embora, só que depois, numa condição melhor, então, ela depois se conscientiza, porque nesse meio tempo que ela está vivendo esse inferno, olha como Deus é justo, né? Como tudo contribui para a gente descobrir o caminho, né? O irmão dela que ficou sozinho, ele acaba se relacionando com uma pessoa que traz o espiritismo para a vida dele. Então, quando a irmã volta para conviver com o irmão, ele já sabe de tudo. E ele fala para ela, olha, é assim, assim, assim que acontece. E fala para ela, vem aqui estudar. E ela então começa a estudar. E ali, nos livros da codificação, então, ela fica sabendo tudo o que está acontecendo. E ela fala, puxa vida, eu não me reconciliei com os meus adversários, né? E está lá, né? Mateus disse, reconcilia-te com teu adversário enquanto está no caminho com ele, né? E ela diz, puxa vida, eu não reconciliei. Então ela se reaproxima. E quando ela chega lá, aquele espírito que deveria ter nascido por ela, nasceu pela amante do marido, que também já saiu fora, não aguentou também a sogra. E acaba, então, ela tendo ali uma relação ainda muito legal depois com a sogra. Ela consegue, a sogra ainda está com raiva, mas a história vai se encaminhando assim para um desfecho bem legal, onde ela se reconcilia com a sogra, ela se reconcilia com esse ex-marido, também com quem ela tinha também um problema. E aquele menino que deveria ter nascido por ela e que nasceu pela outra, ela acaba acolhendo, cuidando dele, sabe? Então, dando assim para nós uma prova de que, olha, não dá para a gente levar a vida na brincadeira. Não seria plausível que Deus, sendo grandioso como né, que nos colocassem aqui como bonequinhos, como marionetes, para a gente ficar aqui brincando, como se aqui fosse um jardim de infância. Né? É terrível a gente chegar a essas conclusões, né? Mas infelizmente, ou felizmente, é isso mesmo. Esse período que nós temos aqui, então é como assim, nós colocamos o nosso filho lá na escola e nós queremos que ele aproveite bem aquele período dele na escola. Então nós ficamos irritados, né,
Deus não fica, mas nós ficamos irritados quando o nosso filho tira uma nota baixa, né? Quando ele não está, a gente descobre que ele estava cabulando aula para fazer outra coisa, né? Ele não está aproveitando aquele período dele ali, né? Um patrão, ele quer que o seu empregado, no período do expediente do trabalho, que produza, né? Então o patrão não gosta daquele empregado que se tranca no banheiro, que fica horas e horas fazendo hora no banheiro, ou que vai passear, ou que fica batendo papo por ali e não produz, né? Então, a nossa vida é um período de estudo e é um período de trabalho, aprendizado e trabalho. Então, nós precisamos aproveitar bem essa oportunidade, porque, na verdade, não será nem Deus que vai cobrar de nós. Nós vamos cobrar de nós. No Livro dos Espíritos, ali é dito o seguinte, que dificilmente um espírito, que nós, quando desencarnamos, dificilmente nós deixamos de ficar desapontados. E esse desapontamento, ele acontece ou porque nós não fizemos nada, ou porque não fizemos o suficiente, né? Então é muito comum vir esse desapontamento. E com relação aos conflitos familiares, esse grande desafio que nós temos, justamente como aqui a personagem do romance coloca, ela foi o grande presente que Deus deu para ela. Porque ela desencarna depois, porque quando ela conta a história, ela já está novamente na espiritualidade. Então, ela desencarna, ela conseguiu galgar alguns degraus nessa encarnação, que ela, assim, vamos dizer, se não tivesse passado pelo que passou, né, conseguido conduzir a situação como conduziu, talvez ela levasse muitas encarnações para conseguir, né, dar aquele passo. O Espiritismo teve esse papel fundamental. Porque não fica não é muito aceitável para nós, quando nós abrimos o Evangelho e lemos lá assim, se alguém bater na tua face, dá a outra. Aí eu fico imaginando, puxa vida, mas por quê? Que alguém vai bater na minha face? E eu, em vez de revidar, eu vou dar a outra face para ele bater? Por que eu tenho que fazer isso, né? Aí fica parecendo que Jesus assim ficava brincando com a gente, né? Mas quando vem, e nós levamos, olha, aproximadamente 1800 anos aí, tal, para que viesse então o Espírito da Verdade e explicasse melhor para nós aquilo que Jesus tentou explicar, mas que nós ainda não podíamos entender. Então o Espírito da Verdade vem e mostra e fala para nós por que dar a outra face. Por que eu tenho que amar o meu inimigo? Porque no livro antigo fala o quê? Ama o teu amigo e aborreça o teu inimigo. Aí toda vez que fala assim, aborreça o teu inimigo, eu fico imaginando um vizinho assim que eu não gosto dele. Aí quando eu vejo que a mulher dele botou aquele monte de roupa branquinha no varal assim, aí eu faço uma fogueirinha no meu quintal e jogo a cinza para lá assim, né? Aborrecer teu inimigo, né? Então, por quê? Por que amar o meu inimigo? Olha, se o sujeito não gosta de mim, e se eu não gosto dele, deixa para lá. Mas aí justamente, a gente pensava dessa forma antes, mas veio o Espiritismo justamente e mostra para nós o quê? O teu inimigo é um dos motivos de você estar aqui. É um dos processos, faz parte do processo reencarnatório. Puxa vida, se eu venho aqui, se eu reencarnei para conviver com os meus inimigos, pessoas a quem eu prejudiquei, pessoas que me prejudicaram, né? E se eu vim com o objetivo de perdoar e de conquistar o perdão, se eu fujo do meu inimigo, ou se eu continuo encarando como inimigo, então eu perdi tempo. Eu sou aquele aluno que estudou e repetiu o ano, né? Aquele trabalhador que foi para o trabalho e não produziu nada, e que chegou no final do mês também não recebeu salário. Então fica muito claro para nós, e aí graças a Deus, né, a literatura vem e nos mostra isso. Eu não escrevo só romances, eu escrevo artigos, eu tenho um outro tipo de literatura, livros infantis, mas eu gosto muito do romance, porque justamente ele traz aquilo que está lá no Evangelho, que está às vezes obscuro no livro da codificação, ele traz isso para o nosso dia a dia. Porque quando eu falei aqui que o problema é que a gente só ignora, várias pessoas aqui riram, né? Sorriram, né? Porque se lembraram de uma situação, ou é uma situação que eu vivo, ou é uma situação que alguém próximo de mim vive, né? E não é isso que vem acontecendo? E nós estamos passando por um momento bastante complicado,
que esse momento de transição, aonde as coisas estão aflorando assim de uma maneira, né, assustadora até, né? Que Jesus disse: nenhuma ovelha ficará perdida. Então, estão vindo todas as ovelhas do rebanho, né? Ovelhas aí que não reencarnam há milênios, estão vindo justamente para ter essa oportunidade. E aí o que está acontecendo? Tudo isso que a gente está vendo. Principalmente os crimes cometidos no seio familiar. Por quê? Se nós estamos vindo de uma condição de ignorância, de violência, muitas vezes aonde nós éramos obrigados a ser violentos, porque valia a lei do mais forte, então é natural que nós tenhamos angariado muitos inimigos, né? Agora, quando é que acaba uma briga? Se na encarnação passada eu prejudiquei o coelho, na retrasada ele me prejudicou, e foi assim. Aí nós chegamos nessa agora, se um dos dois não ceder, nós vamos levar a nossa contenda para outra encarnação, e para outra e para outra. Daí que Jesus disse: dá a outra face, né? Porque se tem dois filhos, nós temos filhos, e nós temos dois filhos brigando. Um fala assim: ah, ele me beliscou, ah, mas ele me chutou, ah, mas ele não sei o quê, mas ele não sei o quê. Sabe, um dos dois vai ter que ceder, né? Ah, mas ele me chutou por último. Então, meu filho, faz o seguinte, ó, perdoa. Então não foi o que Jesus falou para nós? Dá a outra face, sabe? Não vá forra, não desconte, releva. Por quê? Nenhum crime fica impune. Não importa o tamanho do crime, não importa nenhum crime, por menor que seja, ou por maior que seja, todo criminoso responde pelo que fez. Então, que o criminoso então seja o outro. Não é? Porque se eu for cobrar toda vez que alguém me prejudicar, eu vou acabar sendo então o último criminoso. Né? Agora, se eu sofri um prejuízo e deixei para lá, quem me prejudicou vai responder por aquilo. Mas não vai responder para mim. Não quero que responda para mim. Responda para Deus. Responda para a sua consciência. E eu vou tentar te perdoar. Eu vou me esforçar, eu vou pedir a Deus que me dê força para te perdoar. Então, foi isso que ele falou para nós. Né? Uma coisa que ajuda muito, porque nós sempre vemos assim, a pessoa agressiva, a pessoa ignorante, né? A pessoa que fala aos gritos, a pessoa que bate porta, a pessoa que qualquer coisa está ameaçando, bater ou batendo. É que nós temos, na nossa visão, às vezes muito limitada, nós temos a mania, o hábito de ver essas pessoas como pessoas fortes. Né? Então eu estou no meu cantinho aqui, tranquilinho, tal, vem alguém me dá um encontrão aqui, sabe? E ainda me xinga porque me deu um encontrão, porque não tinha que estar ali na frente. E eu olho e falo assim, nossa, mas me parece que essa pessoa é muito forte. Né? Não é. Essa pessoa é muito fraca. Se eu conseguir relevar aquilo, se eu conseguir não ir lá e brigar e discutir, e não ir à forra com ele, eu vou estar sendo muito forte. Se eu pensar assim, Deus, proteja esse coitado, dê equilíbrio a esse irmão que ele está precisando. Porque eu, graças a Deus, eu estou de bem com a vida, eu estou equilibrado. Então, eu vou ver aquela pessoa não como uma pessoa forte, mas como uma pessoa frágil, uma pessoa que está precisando de muito mais ajuda do que eu. Então, que Deus o ajude, que Deus o proteja e que me mantenha, né? Que me ajude a me manter com essa firmeza, com essa postura que a personagem desse romance mostra para nós nessa história que graças a Deus, é uma história que eu gostei muito de ter sido o instrumento para trazer essa história à tona. Tem feito um grande sucesso justamente por essas lições que traz, né? Que mostra e tem esclarecido muita gente. Porque agora eu estou entendendo por que eu tenho que conviver lá com fulano, ciclano e tal, e por que eu faço tanto para agradar e não consigo, e por que essa pessoa está sempre tentando me prejudicar, né? Então agora eu já sei qual é o caminho. Eu vou tentar viver em paz, eu vou tentar perdoar. E outra coisa, eu vou pedir perdão a essa pessoa.
Parece estranho, né? Puxa vida, mas ela me prejudica o tempo todo? Não, mas eu vou pedir perdão, porque com certeza, em algum momento, eu fiz alguma coisa que ela não gostou. Alguma coisa eu fiz de ruim para ela, então eu vou agora pedir a Deus que me dê força para conviver bem com essa pessoa, né? E vou fazer a minha parte. Eu vou buscar essa reconciliação que vai me tirar da prisão. Que vai me tirar da prisão, dessa prisão, a prisão de carne, a prisão, né, dessa vida física que nós temos, que, né, de vez em quando está aqui, nos depurando, né? Então, fica aqui o assunto, eu acho que explicado, né? A questão dos conflitos familiares. Claro que todos nós sabemos disso, nós não somos leigos assim, mas às vezes é bom a gente estar sempre reforçando, né? Reforçando essa condição, para a gente buscar justamente esse entendimento e buscar forças dentro de nós. E não esquecer nunca o seguinte, que quando os nossos esforços são para o bem, olha, nós podemos contar sempre com o auxílio da espiritualidade, nós podemos contar sempre com o apoio de espíritos de alta envergadura que vão nos dar sustentação sempre. Eu vou estar depois autografando os livros lá embaixo, se alguém quiser levar o livro, se alguém quiser bater um papo, conversar, terei muito prazer em falar com vocês. Tá bom? Uma boa noite a todos e que Jesus nos abençoe. Ô Roberto, lembrando que essa história também é a história de cada um de nós, né? Das nossas caminhadas, todos nós passamos por momentos que a gente acha que são difíceis em nossas vidas, mas com toda certeza esses momentos sempre têm algum significado maior, além daquele simples problema que nos pareceu num certo instante. Nós estamos todos aqui para crescer, para evoluir, e depende disso, para que isso possa acontecer, depende do nosso empenho, né? Como o Roberto colocou, os relacionamentos familiares são sempre um pouco difíceis, porque na sua maioria são espíritos com os quais nós tivemos problemas em encarnações anteriores. Mas se a gente for perseverante, com toda certeza a gente vai sair vencedor de mais essa batalha. Então, Roberto, nosso agradecimento, lembrando que os livros do Roberto podem ser comprados para os nossos amigos da internet. Qual é o site da Aliança, Roberto? É www.livrariafae.com.br. Então, os amigos da internet que queiram adquirir esse livro, é só entrar no site da Editora e Distribuidora Aliança, né? Editora e Distribuidora Aliança, que é aqui de São Paulo, e com toda certeza deve estar em promoção, deve ter desconto lá, né? Então também, além do pessoal daqui, que pode comprar por R$15, que é um preço já com desconto, os amigos da internet podem adquirir os livros também no site com desconto. Então, Roberto, o nosso agradecimento mais uma vez, e a gente espera contar com você outras vezes aqui, nos ajudando, né, no nosso crescimento, tá bom? E os nossos amigos da internet, o nosso abraço, e esperamos contar com todos na próxima semana.